Olá, seja bem-vinda. Você que nos assiste aqui na TV Câmara Natal, está começando o programa Mulheres à Frente, uma iniciativa da Frente Parlamentar da Mulher da Câmara Municipal de Natal, em parceria com a TV Câmara Natal. E este programa vai abordar o empreendedorismo feminino, um tema idealizado e sugerido pela vereadora Camila Araújo, que está aqui conosco. Vereadora, seja bem-vinda. Obrigada, Larissa. Eu quero aqui cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, agradecer também a doutora Fabiana Lopes por ter atendido o nosso convite. É uma alegria participar do Mulheres à Frente, este programa que nasceu aí da Frente Parlamentar da Mulher, e esse tema muito importante que nós vamos tratar agora, eu tenho certeza que vai surgir aqui muitas dicas para você, mulher que está nos assistindo. E enriquecendo essa conversa conosco está a Fabiana Lopes, diretora-presidente do Grupo Neoenergia Coserne. Fabiana, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco, você que é a primeira diretora-presidente da Coserne, não é isso? É isso mesmo, muito prazer. Obrigada, vereadora Camila, pela oportunidade de estar aqui com vocês à frente de um projeto, fazendo parte de um projeto que eu acho que tem tanto para se desdobrar, né? Não só para as mulheres no meio político, mas em qualquer circunstância. Acho que a gente tem muita oportunidade aí de vencer, então fico muito feliz e honrada de fazer parte. E a gente já viu aqui com a vereadora, com essa nossa convidada ilustre, que esse programa promete realmente muitas informações relevantes a todas as mulheres e também principalmente para ser uma fonte de inspiração. E para você que está acompanhando a gente, vamos acompanhar agora uma reportagem preparada especialmente com esse tema do empreendedorismo feminino, de mulheres que construíram histórias e hoje estão à frente de seus próprios negócios, mas também que ainda enfrentam muitos desafios. Vamos conferir. Há 40 anos, quando ainda nem se falava em empreendedorismo, Marileide Medeiros já percebia no comércio e na prestação de serviço um nicho promissor. Tudo começou de maneira simples na sala de casa. As dificuldades foram muitas, mas em nenhum momento ela pensou em desistir. E hoje reafirma ter sido a melhor decisão que tomou. A partir daquele momento, começava a carreira de uma das mais prestigiadas empresárias no segmento de eventos de Natal. Eu comecei a trabalhar em casa, fazendo doces, salgados, lancheiras. Depois fui acrescentando, fazendo decoração infantil e tudo em casa. Depois fui crescendo e fui sentindo a necessidade de ter um espaço físico. Então, aluguei uma casa ali na Rua Podia. Passei muitos anos ali, já fazendo buffets, festas. E depois cresceu mais um pouco, senti necessidade de ir para um espaço maior. Foi quando surgiu a oportunidade de vir para o Sun Valley. Chegando aqui no Sun Valley, foi bem difícil. A rua não tinha asfalto. Quando chovia, era muita lama. E deu muito certo, graças a Deus. Depois veio o asfalto, aí melhorou mais ainda. E surgiu a oportunidade de comprar um terreno e construir o meu próprio espaço. Foi quando eu construí o Betel Recepções. A determinação de Marileide inspirou a filha Alda, que desde muito cedo acompanhava a mãe na rotina diária de trabalho. Seguindo os mesmos passos, começou a empreender também no segmento de eventos. O sonho de se tornar uma empreendedora de sucesso era muito maior que o medo de fracassar. Minha mãe é uma grande mulher, esse lado empreendedor dela assim, é admirável. As ideias que ela tinha, como ela se dedicava, isso foi realmente uma grande fonte de inspiração para mim. Para a minha vida, para toda a minha jornada de empreendedorismo. A gente passa muitas escolhas difíceis e às vezes eu acho que tem muito julgamento também, que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Mas eu acho que o mais importante é você tentar fazer o que você acha que é o melhor para aquela situação. Mas é olhar para frente, como eu disse, é onde eu quero chegar, continuar realizando os sonhos de tantas noivas, desse momento que é tão único, tão importante na vida da gente. Então, eu acho que você saber onde quer chegar, isso lhe norteia muito. O empreendedorismo feminino vem sendo cada vez mais valorizado no Brasil, com um número crescente de mulheres que buscam iniciar seus próprios negócios. No Rio Grande do Norte, do total de donos de negócios, 35% são mulheres com perfis variados, que decidiram reinventar suas carreiras.
As áreas mais procuradas pelas mulheres para empreender são moda, alimentação, beleza e saúde. O tempo dedicado aos negócios que o das mulheres é menor do que os homens, muito em virtude das jornadas de trabalho duplas e triplas que essas mulheres têm. Por isso a gente entende que é preciso ofertar para essas mulheres uma jornada de capacitação e apoio diferenciada do que é ofertada para os homens. Nós temos hoje programas de aceleração dedicados exclusivamente para mulheres, que é o chamado Efeito Furacão, uma parceria Sebrae com a Belebs, na qual a gente desenvolve não só competências técnicas de gestão de negócio, mas também as competências cognitivas, soft skill, de inteligência emocional, entendendo que essa mulher precisa estar preparada para ocupar esses espaços, né? Além disso, programas de capacitação, consultorias, mentorias, que é um momento muito de escuta ativa da jornada dessas mulheres, entendendo que a gente precisa prepará-las enquanto ser humano, né, para que elas estejam realmente capacitadas para empreender e liderar um negócio com outros funcionários e com outras competências. Para permanecer no mercado, é importante que as empreendedoras invistam em educação e capacitação, criem redes de apoio e mentoria e procurem inovar constantemente em seus negócios. Além disso, é fundamental que as mulheres empreendedoras se unam para fortalecer o empreendedorismo feminino e lutar por um mercado mais justo e igualitário. Políticas afirmativas, programas e projetos, de fato, que coloquem a questão de gênero como prioridade. Por exemplo, nós temos aqui no Sebrae um programa chamado Quartzo, de aceleração de mulheres negras. Porque se eu falo que mulheres já não têm acesso, quando eu falo em mulher negra, ela tem menos acesso ainda. Então, essas políticas afirmativas, elas são extremamente importantes para que a gente dê visibilidade a essas questões e possa dar suporte para que essa mudança aconteça na sociedade. Então, essas questões estruturais, o estímulo de garotas e meninas para que elas possam ocupar cargos de engenharia, ciência e tecnologia, o próprio agronegócio. Então, assim, é algo que a gente precisa fazer ainda quando elas são pequenas, estimulando e fazendo com que elas entendam que existe oportunidade de empreender em setores que elas jamais pensariam em empreender. E assim a gente vai transformando e mostrando para a sociedade que essas mulheres têm espaço e podem realmente estar onde elas quiserem estar. A gente viu aí histórias bonitas, né, dessas duas mulheres empreendedoras no ramo de eventos aqui da nossa cidade, do Rio Grande do Norte, mas também muitos desafios, não é, vereadora? A gente viu a representante do Sebrae falando, né, desses projetos que precisam trazer mais as mulheres, qualificar para que elas possam empreender. Nós precisamos sempre evidenciar que a mulher, de fato, ela tem um lugar no mercado, ela deve conquistar o protagonismo da sua própria história, não é? Em busca disso, de capacitação, de qualificação. E isso perpassa também pelo meio político, não é? Na esfera tanto do executivo como aqui do legislativo, com informações, cartilhas, projetos, programas que a gente possa estar dizendo a esta mulher que ela não nasceu só para ser a dona de casa, a administradora da família, do lar, mas que ela também pode, além disso, ela conquistar o seu lugar no mercado, né? A gente viu aqui a história da Marileide, empreendedora, que tem 2 estabelecimentos, inclusive eu os conheço e são casas de recepção de festas belíssimas, mas que começou de um projeto pequeno, que foi crescendo, que foi conquistando aí o lugar de destaque, não é? Então, este lugar também fica para você, mulher que está nos assistindo, você também deve ser a protagonista da sua história. E é por isso que eu escolhi a doutora Fabiana Lopes, não é? Que é a primeira presidente aqui do Grupo Neoenergia, grupo que meu pai fez parte, colaborou lá durante 26 anos. E é a primeira vez, né? 61 anos de empresa, de grupo, que a gente vê uma mulher, e eu acredito que os desafios são imensos, né, doutora Fabiana? Com certeza, eu acho que estar hoje à frente da Neoenergia Cosern traz uma oportunidade muito grande, mas também uma responsabilidade de mostrar para as mulheres que existe espaço, que a gente começa, eu estava mais cedo comentando com a vereadora Camila como foi minha trajetória, como eu comecei no setor elétrico e assim como o exemplo que a gente acabou de ver, também comecei num espaço menor, numa cadeira, né, digamos assim, menor do que a que hoje eu tenho. E aos poucos a gente vai estudando, se preparando, conquistando o nosso espaço e sim, é possível que a gente tenha a nossa carreira, é possível que a gente continue estando em casa, educando os nossos filhos, organizando a nossa vida e ao mesmo tempo exercendo uma carreira, seja ela qual for.
Mas para vocês duas, né, que são certamente mulheres, mães, o mais desafiador é isso para empreender? Conciliar com todas essas outras rotinas e atividades diárias? Olha, não é fácil, Larice, porque eu sou mãe, tenho a Isabela, que hoje é uma moça, uma mulher, está fazendo faculdade, mas durante toda a minha carreira, exercer os dois papéis, que para mim eram os prioritários, mas ainda existe o ser filha, o ser esposa, o ser amiga, enfim, não é trivial, porque muitas vezes você precisa se dedicar a estudar, a fazer um curso que vai além do horário de trabalho, mas você também tem a responsabilidade e o desejo de estar em casa, de colocar seu filho para dormir, de participar de momentos do dia a dia. Então, é muito importante que a gente consiga entender que esses dilemas vão existir, fazem parte. A gente sempre fica com a percepção de que nunca está fazendo o melhor, está sempre deixando a desejar de algum lado, mas é importante que a gente consiga ser mais fiel aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, a deixar a coisa caminhar de forma mais livre, sem tanta culpa. Eu acho que a mulher carrega muita culpa por tanta pressão e essas triplas jornadas, mas a gente dá conta. É importante ter sempre pessoas por perto que sejam parceiros efetivamente ou parceiras, e as coisas vão caminhando, sem culpa, isso é o mais importante. Exatamente, que empreender na política, vereadora, também não é fácil não, né? Como é que foi para a senhora também fazer essa trajetória? E é até hoje, né, para conciliar também com a sua rotina fora do Parlamento Municipal? Pois é um desafio gigante. E aqui Fabiana tocou num assunto tão importante que é a questão da culpa. A gente faz muito, a gente acha que está falhando, não está fazendo o tanto que deveria ser feito, mas esse sentimento da culpa, eu acho que às vezes, de fato, é a problemática maior, não é? Porque você quer se dedicar, nós mulheres temos esse sentimento de amor, de se dedicar ao máximo a tudo, né? Isso vem da maternidade, é um dom divino. E ali, eu tenho 2 filhos, eu sou mãe de João e José, e João ainda está com 10 anos, então precisa de um apoio nas atividades da escola. Então, às vezes, eu consigo sentar com o João, já é 9 horas da noite, para poder fazer uma revisão de uma atividade com ele, porque ele sente essa falta. João tem a professora de reforço, mas João quer a professora mamãe dele. E inclusive, por esses dias, era semana de prova, ele não conseguiu entender muito bem na aulinha de reforço, aí teve que ser a mamãe. E aí, aquela fase bem engraçada, eu costumo sentar com o João no chão, fazer João rir, naquela dinâmica João vai compreendendo. Já José não, José já está rapazinho, 15 anos, então acompanhou mais essa fase, porque antes de ser política eu fui conselheira tutelar. Então eu terminava assim, que eu tinha hora para sair de casa, eu não tinha hora para retornar, porque a gente vai lidar com problemas de vidas, né? E aí perpassa assim, várias histórias, várias situações. Então o José já é bem mais acostumado a isso, então ele já amadureceu, meio que ele já foi assim, tarimbado nessa minha rotina, né? Mas é muito desafiador porque eu amo ser dona de casa, eu amo ser mãe, então eu acordo mais cedo, deixo a comidinha deles pronta, né? Eu amo ser esposa, cuidar do meu marido, de passar as roupas dele. E assim, eu exijo muito isso de mim. Então termina que eu durmo um pouco mais tarde, acordo um pouco mais cedo, mas sou muito feliz por isso, né? Por ter minha família, ter meus filhos, sentir que abraço o meu casamento, abraço minha família e que consigo, né, ter um bom desempenho, um mandato, graças a Deus, assim, bem exitoso aqui na Câmara Municipal. E graças a Deus o Senhor tem nos dado saúde e equilíbrio, né? Tem que ter muito equilíbrio mental e emocional para você dar conta de tanta atividade, porque eu ainda pedalo e ainda vou para a academia. Olha aí, uma mulher que não para. Não. Doutora Fabiana, e a respeito da COSERN, né, ao longo desse primeiro ano que você está à frente como diretora-presidente do Grupo Neoenergia,
Que desafios tem sido ocupar essa cadeira, né, a maior cadeira, enfim, do grupo aqui no Rio Grande do Norte? Que projetos você tem dado, vamos assim dizer, uma cara nova dentro da Cosern para colocar a sua marca? Olha, a Cosern, o grupo Neoenergia é um grupo muito bem estruturado. E a Cosern é uma empresa muito bem estruturada. Então, eu cheguei num momento onde as coisas estavam caminhando muito bem e estão caminhando muito bem. A gente tem colocado, e é natural, um pouco mais de brilho na oportunidade para mulheres. Então, recentemente a gente teve a formatura da primeira escola de eletricistas exclusivamente para mulheres. E muitas delas já foram efetivadas e passaram a trabalhar no grupo como eletricistas, entre outras oportunidades. Eu tenho trabalhado muito também em alguns fóruns de mentoria para mulheres que querem, e funcionárias hoje, que querem empreender numa carreira de liderança, que buscam essa oportunidade. Então, a gente tem feito aí rodadas de conversa. E do ponto de vista das entregas do grupo, é o foco em produtividade, o foco de atendimento ao nosso cliente, que é a nossa maior riqueza são os nossos clientes. Então, um atendimento de qualidade, uma disponibilidade que já é altíssima, mas manter essa disponibilidade do serviço de energia para os nossos clientes. Tenho rodado todas as nossas bases, então eu estou conhecendo esse estado maravilhoso. Eu estou apaixonada pelo Rio Grande do Norte e tenho rodado aí todas as nossas bases ao redor do estado, conversando com os nossos times, com os nossos eletricistas, entendendo as necessidades de cada uma das regiões, porque existem diferenças entre as regiões, né? E isso tem sido muito agregador. É realmente um desafio grande. Vereadora, quer fazer alguma pergunta também? Eu fico assim admirada e muito feliz com a notícia, né? Mulheres eletricistas, a gente sabe que é um ambiente predominantemente masculino, né? Pela profissão de risco. A gente sabe que os homens, eles são as maiores vítimas de acidente de trabalho, né? Correm mais risco de morte por terem a profissão de maior risco e tudo, e às vezes termina que o mundo da eletricidade para as mulheres causa um receio, um medo. Será que eu vou dar conta? Nossa, medo no choque elétrico, enfim. E aí você motivar essas mulheres, impulsionar elas a tirar esse paradigma de que o mundo da eletricidade também é para as mulheres e assim, saber que já estão trabalhando, né? Estão aí labutando na área da eletricidade, eu fico muito feliz. E saber como é que conseguiu montar essa escola, é recente, como foi isso? Olha, quando a ideia surgiu, nós pensávamos, será que vai ter adesão? Como vai ser? E teve muita adesão, então muitas mulheres inscritas, conseguimos formar a turma e hoje já são 36 mulheres eletricistas trabalhando no grupo. E a semana passada foi muito interessante porque uma delas, um toquinho de gente, veio me contar: Dona Fabiana, eu preciso dividir com a senhora que eu dirigi um caminhão Munk. E aí é um caminhão gigantesco, né? E surgiu a oportunidade, ela levantou a mão, falou: eu quero, eu vou, e foi, e deu conta. Então, assim, a gente pode estar onde nós quisermos estar, exercer a profissão que nós quisermos exercer. Basta querer, basta transpirar para isso e, obviamente, ter oportunidades. Eu acho que esse programa abre mais espaço para essa discussão que é tão importante, que é tão relevante. Eu achei muito interessante na matéria que a gente estava assistindo, o exemplo da mãe que acabou, inclusive, impulsionando a filha a seguir os mesmos passos. E é isso. Nós podemos mudar as próximas gerações. A gente pode fazer a diferença para as nossas filhas, para as nossas netas, para as mulheres jovens que estão aí buscando uma oportunidade de trabalho, quando a gente demonstra que esse espaço existe, que elas serão respeitadas e que
tudo pode, basta querer. Doutora Fabiana, e no caso da COSERN, por exemplo, também dentro da matéria como a gente assistiu, a representante do SEBRAE falando assim, que principalmente dentro do recorte, do estímulo que ainda precisa ser feito para a qualificação das mulheres no empreendedorismo, seja no empreendedorismo de negócios ou, como a gente está falando aqui, do empreendedorismo de política também, que a gente tem a vereadora, a senhora como uma executiva, né, precisa também ter um espaço maior para as mulheres negras. À frente da COSERN, a senhora pretende desenvolver algum projeto, ou dentro desse projeto já, né, da formação das eletricistas, há um espaço, enfim, algo mais voltado, por exemplo, para esse recorte da mulher negra? No nosso grupo de eletricistas, mulheres, as formadas e as que entraram, existem mulheres negras. Não existe um recorte específico para a mulher negra, mas o nosso grupo, hoje, a gente circula com muitas mulheres e muitos homens negros. É um grupo, a Neoenergia é um grupo que me orgulha muito fazer parte, porque todas as frentes são frentes tratadas. A mulher, a diversidade, e aí seja ela qual for, a gente tem trabalhado em várias frentes. Não há hoje um programa exclusivo de contratação dessa diversidade mais ampla, mas ela existe quando a gente circula pela empresa. Eu não tenho dúvidas de que há sempre oportunidade de melhoria, estamos trabalhando nisso, existem compromissos assumidos com a sociedade nessas frentes todas, que é o que a gente chama hoje de ESG, e o nosso grupo firmou compromissos nessa frente, mas a gente está sempre aí nessa trajetória sendo pioneiros em várias oportunidades, como o da Escola de Eletricistas, por exemplo. Olha, que bom, então. Vereadora, alguma contribuição? É excelente, né? Um grupo que a inclusão, né, 100%. Né, há várias frentes, e isso eu acho fantástico, né? É você incluir a todos, né, e todas, e fico muito feliz de saber disso e dizer que é isso, né? A mulher, ela deve estar no lugar que ela deseja estar e se esforçar muito para isso. Estudar muito, se dedicar, é como a Fabiana bem colocou, é suar mesmo para conquistar, seja um distintivo, talvez você mulher que deseja ser uma policial, ou também uma engenheira elétrica, um eletricista, né? Ou no mundo do direito, no mundo da política, mas enfim, o mercado aí está aberto para você empreender e ser protagonista da sua história. Talvez você queira ter seu próprio negócio. Eu não quero ter alguém que me direcione, que passe feedbacks para mim, bons ou ruins. Eu quero eu mesma ser dona do meu próprio negócio, eu mesma gerir. Também está aberta essa oportunidade. Aqui na nossa cidade nós temos o SEBRAE, que orienta bastante os MEI, né, os microempreendedores. Você, mulher, pode estar indo lá, né? Tem muitas mulheres que são sacoleiras. Sacoleiras a gente chama aquelas mulheres que vendem mercadorias nas portas. Ela não tem um negócio fixo, o negócio dela é numa rotatividade, mas aí ela tem um apoio, uma mão estendida, que é o SEBRAE. Então, que você possa buscar esses meios, possa se inteirar mais sobre esse assunto e conquistar aí o seu lugar no mercado e ser uma mulher de sucesso. Exatamente. Doutora Fabiana, a senhora do início falou que tinha comentado com a vereadora Camila sobre a sua trajetória, né, para chegar hoje onde está, diretora-presidente da COSERN, mas conta para a gente um pouquinho dessa trajetória de desafios, principalmente assim, no meio executivo, porque também uma mulher chegar ao posto que a senhora, ao cargo que a senhora alcançou, a gente sabe que não é fácil. Uma mulher líder de uma das maiores empresas, né, das maiores, né, com um alto reconhecimento, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também fora do estado. É difícil esse meio executivo, né? Uma mulher liderar. Olha, minha história é muito interessante. Eu fiz direito e aí a vereadora Camila estava até me perguntando como que você foi parar no setor elétrico, né? E aí foi quando minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, eu decidi sair do escritório que eu estava trabalhando para estar mais perto de casa. E aí eu fui buscar uma outra oportunidade. E apareceu uma oportunidade no grupo CPFL, que é um outro grande grupo do setor elétrico,
para ser secretária de uma diretoria, a diretoria de planejamento energético. E aí eu pensei bem e falei, olha, é um grande grupo, se eu entrar, se eu estiver lá, talvez seja mais fácil eu conseguir migrar para o jurídico ou para o regulatório. E aí eu fui com essa ideia, mas eu me apaixonei pelo setor elétrico, pelo planejamento energético. E aí acabei ficando na própria diretoria de planejamento energético. Fui contratada como analista júnior de planejamento de mercado. E como que eu cheguei até aqui? Foi estudando muito. E aí eram muitos os gaps e ainda continuo tendo vários deles. Mas eu não tinha formação, não era engenheira eletricista, precisava correr atrás. Sim. E aí fui fazer um curso de economia, fiz estatística, fiz uma especialização na UFRJ. A empresa me ajudou muito, ofereceu muitas oportunidades, mas eu nunca parei de estudar. E aí fui assumindo novas posições de analista júnior, pleno, sênior, a especialista, assumi minha primeira gerência, saí do grupo CPFL como diretora de planejamento e aí vim para o grupo Neoenergia, também como diretora à frente do planejamento de todas as distribuidoras do grupo. E aí no ano passado eu recebi esse convite. E se você me perguntar, poxa, o que realmente fez a diferença? Eu acho que foi essa transpiração de estudar muito, mas mais do que tudo, de sair da zona de conforto, de ter a coragem de sair da zona de conforto e assumir outras posições, novos desafios, mesmo quando eles não faziam parte do meu dia a dia. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu estou lendo um livro que fala do poder da vulnerabilidade. É muito interessante a gente conhecer esse conceito. Na maioria das vezes, especialmente nós mulheres, e durante o início da minha trajetória eu também pensava muito nisso. Eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade. Eu tenho que me armar porque as pessoas estão o tempo inteiro julgando e tudo mais. E quando eu descobri que não ter medo de demonstrar as minhas vulnerabilidades me fazia muito mais bem, preenchia muito mais, abria portas, foi quando eu acho que fez toda a diferença para ter a coragem de aceitar os desafios, de aceitar quais eram os meus gaps, os meus pontos de melhoria e aí avançar. Eu acho que foi isso. Olha aí, que história linda mesmo, mas sempre pautada, que ela frisa aqui, né, vereadora, em qualificação e educação. Perfeito. Não há outro caminho, né? Não há outro caminho. É muito importante isso, né? Evidenciar a importância da educação. E aí é um grande desafio no setor público, né? Se investir cada vez mais na educação de qualidade. Isso perpassa no mundo primário, né? A gente precisa investir na base para que possa chegar aí no técnico, no superior, e isso começa realmente uma base bem feita. E a educação, com certeza, é primordial para tudo. Posso complementar? Por favor. Acho que uma dica, né? Várias pessoas já me perguntaram, mas poxa, às vezes eu não tenho condição de fazer um curso de inglês ou de idiomas. Como é que eu vou fazer? A gente precisa se livrar das desculpas, porque existem alternativas, mesmo quando a gente não tem condição. E aí, por exemplo, hoje tem tanto podcast, tantas oportunidades de você estar em contato, por exemplo, com outro idioma, sem ter que estar pagando um curso. Isso, né? Pelo Todo menos mundo começar. Tem um celular na mão hoje em dia que acessa lá um YouTube. YouTube, perfeito. Tem conteúdo gratuito. Então tem que começar. Mesmo com condições restritas, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa fugir da história das desculpas. Não é o melhor momento, eu não tenho dinheiro agora. É mais difícil? Mas eu mesma vivi essa fase, esse momento. E
E aí você tem que buscar outras alternativas, porque senão você vai sempre protelando. O ideal é buscar as melhores oportunidades. Aqui no Rio Grande do Norte eu tive reuniões com o reitor da UFRN, com o reitor do IFRN, entre outras instituições. Então a gente tem muita coisa boa circulando. Ainda há muito mais a fazer? Mas se eu não estou nesse meio, como é que eu ainda assim me torno melhor do que fui ontem? Acho que esse é sempre o grande desafio. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje, nas condições que eu tenho. Porque senão a gente vai sempre protelando, né? Olha aí, excelente mesmo. Eu já ia me encaminhar aqui, um papo super interessante mesmo, grandes contribuições para encaminhando para esse encerramento, ia pedir o que é que você diria de conselho, mas aí Fabiana já veio com essa super dica, essa super orientação de não dar desculpa, né? É isso aí. É fazer o hoje, não deixar para amanhã, fazer o hoje o que a gente pode fazer sem desculpas. Arregaça a manga, transpira, encontra os caminhos que vêm. O reconhecimento sempre vem. E a senhora vereadora que empreende na política também, qual o conselho também, a mensagem para as mulheres que nos assistem? Nunca desista dos seus sonhos. Eu quero terminar aqui com o escritor, médico Augusto Cury, no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele qualifica os sonhos como os ventos, que os ventos passam muito rápido, então que você corra atrás dos seus sonhos como você correria atrás do vento, por exemplo, ou como o vento correria atrás de você. Ou seja, não desistir. Vai aparecer os percalços para fazer você procrastinar, deixar para depois. Hoje está chovendo, hoje eu não vou, estou cansada. Não, vai vir sempre as janelas killer que vai fazer com que você pense que não vai dar certo. Mas vai dar certo sim, você nasceu para brilhar, então corra atrás dos seus sonhos e você pode estar no lugar como eu estou hoje, como doutora Fabiana ou como Larice, que é uma grande jornalista aqui na nossa TV Câmara. Então é isso, arregaça as mangas e corre atrás dos teus sonhos que vai dar certo. Olha aí, com essas super mensagens, orientações, dicas para vocês mulheres que nos assistem. A gente fica por aqui com esse programa Mulheres à Frente e se me permite também deixar uma mensagem. Seja uma mulher que apoia outras mulheres, um exemplo arrastando o outro. A gente traz aqui histórias, trajetórias brilhantes, seja na política, seja na área executiva, enfim, em várias áreas que as mulheres podem atuar. Mas se você puder apoiar uma mulher em um projeto que ela quer começar, dê a sua palavra, dê uma orientação e tudo isso vai fazendo esse ciclo virtuoso acontecer pelo empreendedorismo feminino. Então, um grande abraço para vocês que nos acompanham e continuem ligados na programação da TV Câmara Natal, que tem sempre muito conteúdo interessante para todos que nos assistem. Tchau!